A 1 de julho assinala-se anualmente o Dia da Vila do Porto Judeu. É um momento de recordar os feitos do passado, mas também de enaltecer o presente e olhar para o futuro desta vila. O Porto Judeu foi elevado a vila em 1502, mas perdeu o estatuto pouco depois. Em 2016 volta a ser vila, o que se mantém na atualidade. E como freguesia ninguém sabe a data em que foi. Então, na altura era decidido fazer a festa do dia da freguesia sempre no dia de Santo António, que era o seu padroeiro. Quando a gente começou aqui este executivo há 8 anos, era o segundo ano da vila. Então nós decidimos que sabíamos estar a festejar uma data que ninguém sabia que era certa, decidimos, já que havia um dia em que a freguesia tinha sido levada novamente à vila, e aproveitamos e a partir daí festejamos sempre já a nova data, a última data de vila. O nome para o qual são aventadas principalmente duas origens. As mais conhecidas têm a ver com o facto do mar ser mau, não há um grande acesso e o porto também não é muito acessível, muitas vezes quando o mar está mau, quando o mar está bravo. Por isso, tudo o que era judeu era mau, eles chamaram judeu. A segunda hipótese é uma espécie de uma anedota em que os marinheiros tiveram que quase que lançar moeda ao ar quem é que ia saltar primeiro, para ver se conseguiam saltar e não morriam, não caíam, e então alguém disse que era o judeu que saltava primeiro. Claro que há sempre aquela, como eu disse há bocadinho, quem conta um conto acrescenta um ponto, e na memória popular o que ficou é, se não salta judeu, salto eu e o Porto é meu. Portanto, o judeu disse que o Porto era dele e saltou. Tem mais a ver com isso. Quem é que disse a frase? Qual é que é verdadeira? Qual é que não é? Pela lógica, pela tradição, pela história, não sei o que seria mais, aquela que será mais lógica será ter a ver com o Mar Bravo, principalmente se foi no dia 1 de janeiro, ou se foi em janeiro. Se for no verão, no Corpo de Deus, por exemplo, já não seria esta situação. Mas eles pondo a tónica, normalmente, quer Gaspar Frutuoso, quer Ferreira do Ormonde, quer o próprio Frei Diogo das Chagas em janeiro, é natural que o mar estivesse bravo. Porto Judeu que foi perdendo território ao longo dos tempos, mas a sua importância histórica em termos locais e nacionais continua. Os genes do Porto Judeu também se destacaram no estrangeiro, como Borba Gato no Brasil, no final do século XVII, recorda Filomena Borba, natural desta vila. No meu entender, Porto Judeu é muito grande. Além disso, o facto de ser pioneiro, de ter principalmente um lugar na história do próprio país, com a Baía da Salga, porque na altura era Porto Judeu. Hoje eu brinco muito com o São Sebastião, mas que ainda é uma questão que está para ser resolvida. Até que, a nível territorial, se é ou não é, é uma questão já, é uma luta uma questiúcula entre as duas vilas. De qualquer maneira, o Porto Judeu na altura era mesmo quem tinha a Baía da Salga, e os próprios militares em 1800 quando fizeram o levantamento dos fortes, indicaram todos os fortes, até o Forte da Caval, até ao farol das contendas, era tudo Porto Judeu. Portanto, há aqui estes grandes nomes, este grande impacto teve na história também, na história nacional. Também na história nacional, também contribuíram um bocadinho para que Angra fosse capital de Portugal. Em relação ao Brasil, o desbravamento do território foi o caso do Borba Gato, em que um deles é um herói da história brasileira, principalmente pela ocupação territorial. Através da genealogia, a história da vila continua a ser descoberta. Existe um caminho aberto para podermos investigar muito mais do que isso. Eu comecei isto há coisa de poucos meses, principalmente a ver genealogia, por causa de um colóquio nacional, e entrei num mundo completamente desconhecido para mim. E realmente fui descobrindo coisas. Agora
É preciso dar mais tempo e ir mais além, ir ver quais são as ramificações ou não. O que é certo é que desde Setúbal até Valença, do Minho, até Lisboa, Santarém e tudo, há ligações com o Porto Judeu. Terra de gente resistente, localidade de grande riqueza patrimonial, quer natural, quer edificada, lugar associado a tradições e também à cultura. Comemorar o Dia da Vila é também sublinhar a dignidade de um percurso feito de luta, de perseverança e de conquista. É festejar mais um ano de projetos concretizados, de sonhos em construção, de uma comunidade fortalecida. A história do Porto Judeu remonta ao século XV, quando aqui terá ocorrido um dos primeiros desembarques da Ilha Terceira. Desde então, esta terra afirmou-se como lugar de resistência, de fé, de trabalho árduo e de um património que fala por si. E permitam-me recordar um património que é muito importante para o Concelho de Angra do Heroísmo. Não podemos deixar de destacar o valiosíssimo património natural que Porto Judeu guarda e oferece com orgulho. Celebramos com entusiasmo, mas também com consciência e responsabilidade. O futuro constrói-se com todos, com participação ativa, com respeito pelas nossas raízes e com abertura ao que está por vir. Que o Porto Judeu continue a ser um lugar de orgulho, de cultura viva, de juventude ativa e de esperança renovada. Houve celebração eucarística e sessão oficial, durante a qual cidadãos e coletividades foram distinguidos pela atividade desenvolvida ao longo do ano, mérito cultural, escolar, de louvor e de congratulação. Houve ainda entrega de prémios de concursos de presépios e maios, organizados pela Junta de Freguesia. Durante as várias assembleias vão aparecendo votos de louvor, votos. Portanto, costumamos sempre fazer àquelas pessoas que se vão distinguindo e que nos vão ajudando aqui no nosso dia-a-dia. E, portanto, aproveitamos este dia para entregar os votos e também fazemos sempre, não havia, mas achamos que devemos dar um incentivo aos estudantes, porque é uma maneira de eles sentirem também o esforço compensado. E a partir desde que entramos, é uma coisa que fazemos sempre e neste dia homenagear os melhores estudantes de cada ciclo aqui do Porto Judeu. Depois de um Porto de Honra à música dos Fado Bravo, com a participação da fadista Marilu Lawrence. O céu de Lisboa, não desenho que fizesse, nesse céu onde olhar é uma asa que não voa, esmorece e cai no mar. Já noite, nas horas calmas, sozinho à luz do luar, o
procura as almas que andam por aí a sonhar. Corre os bairros de Lisboa, desce as calhas da Moirama, bairro alto, Madaragoa, e anda pelos becos de Alfama.